continuar conversando sobre patrimônio cultural? Olha, e de quem é a responsabilidade de cuidar do nosso patrimônio cultural? De todos nós, não é mesmo? Mas nesse vídeo nós vamos falar de algumas instituições que precisam cuidar dos patrimônios que precisam de um cuidadinho maior, né? De uma observação maior. Lembrando que nós já discutimos nos outros vídeos que os patrimônios, às vezes, eles estão numa área conflituosa, que precisa se organizar com relação ao turismo, com relação ao planejamento urbano. Então, para isso, nós temos as instituições que cuidam. Vamos observar aqui no vídeo como é que é. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ele foi criado para proteger o nosso patrimônio, para ser a instituição responsável sobre o patrimônio cultural brasileiro. Cabe a ele registrar nossos bens representativos da nossa sociedade. Ele está vinculado ao Ministério do Turismo, por isso cabe a ele fazer toda a preservação, a manutenção, mas também a promoção dos patrimônios dentro da cidade. E assim, garantindo que esse patrimônio continue conservado tanto para o uso e apropriação das gerações presentes quanto das futuras. Desde a sua criação lá em 1937, o IPHAN vem evoluindo na sua atuação, claro, sempre se alinhando às novas modificações da lei. Na Constituição de 88, o patrimônio cultural ele é definido como modo de fazer, criar e viver. Também são reconhecidas criações científicas, manifestações artísticos culturais, obras, edificações como igrejas, prédios, monumentos. Então já deu para perceber que é um leque muito grande, muito diverso do que pode ser considerado patrimônio e do que pode ser protegido como patrimônio e tendo que ter a sua manutenção para as gerações futuras. Esses são bens representativos da sociedade que esse instituto, o IPHAN, ele tem como objetivo fazer essa proteção, esse cuidado, essa manutenção, mas também essa promoção, sempre para o melhor uso da nossa sociedade. O IPHAN ele pode fazer a proteção do nosso patrimônio cultural através do tombamento. Lembram que o nosso patrimônio na Constituição Federal ele pode ser dividido em patrimônio material e patrimônio imaterial. E dessa forma nós temos algumas maneiras de fazer essa proteção. Como é que o IPHAN faz? Pode ser pelo registro ou pelo tombamento, como nós falamos. O registro é um instrumento legal que vai registrar aquele patrimônio imaterial, da forma que se registra uma manifestação, uma prática, um festejo, uma dança, até mesmo pratos típicos, uma comida. Dessa forma nós podemos observar a proteção desse patrimônio através do registro como patrimônio cultural brasileiro, através desse registro em um dos livros de registro do IPHAN. Já o tombamento é a ferramenta de proteção e reconhecimento mais conhecida do IPHAN. Ele foi instituído em 1937. Ele é um instrumento mais antigo, inclusive é o primeiro das Américas a fazer a proteção do patrimônio cultural de um país. E a sua atuação pelo IPHAN ela é realizada até hoje. A palavra tombo é meio interessante. Ela vem de um local lá em Portugal, onde os portugueses guardavam seus registros, seus documentos mais importantes. Era numa torre, então essa torre era conhecida como Torre do Tombo. E em 1937 foi usada aqui no Brasil, como também a forma de registro dos bens representativos da população brasileira, como o registro do tombo, o registro do tombamento. O IPHAN ele possui 4 livros de registro, ou seja, 4 livros de tombo. Um deles é o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico. Nesse livro está registrado os bens como sítios arqueológicos, espaços remanescentes da atividade humana no passado. Esse livro é um dos 4. Vamos ver os outros também. Olha, também tem o livro do tombo histórico. No livro de tombo histórico é registrado os bens que têm um valor histórico para a sociedade. Eles podem ser móveis e imóveis. Então aí nós falamos desses bens
que são representativos, que contam alguma história. E aí abarca muita coisa, né? Nós também temos outro livro do tombo, o livro das Belas Artes. Nesse livro é registrado os patrimônios, os registros, os bens que tenham um valor artístico, de algum estilo artístico, né? É importante nós pensarmos que nesse livro pode abarcar também muitas coisas a respeito de arquitetura, de algum movimento, né, que também pode contar a história do passado, contar a história que represente a sociedade brasileira em algum momento, tudo bem? E como tombar? E como fazer esse tombamento? O tombamento ele pode ser feito por qualquer pessoa, ou seja, pode ser pedido, solicitado por qualquer pessoa, empresa. Legal essa ideia de democratização do patrimônio, né? No qual a gente consegue escolher os nossos bens e o que pode ou não pode ser tombado. Como é que a gente faz esse processo? Se formos fazer esse pedido de tombamento pela esfera federal, nós vamos ao IPHAN e lá vamos instaurar um processo de tombamento. Os técnicos vão anotar e vão começar a fazer as pesquisas para analisar esse processo. Eles precisam observar o valor desse bem na vida social da sociedade, onde fica localizado, fazer uma pesquisa se de fato é necessário fazer esse tombamento. Para isso, ele inicia um inventário. O que é um inventário? O inventário é uma metodologia de pesquisa pelo IPHAN que os técnicos fazem um estudo denso sobre aquele bem. Precisa observar onde fica, como é que está a situação arquitetônica, todas as relações desse bem, tanto materialmente falando, né, onde está, como é que está naquele entorno, quanto, né, simbolicamente para aquela sociedade. Então, esse processo é rápido? Não, claro que não. Nós já percebemos até aqui da nossa oficina como essas questões do patrimônio é conflituosa. Por isso a necessidade de sim ser lento, ser muito cuidadoso para que a gente tenha registrado, tombado aqueles bens que de fato representam democraticamente o coletivo e que também, né, esteja da melhor forma possível preservado e cuidado para as próximas gerações.